Boa noite, graça e paz, irmãos. Que privilégio estarmos mais uma vez na casa do Senhor para trazer a palavra de Deus aos irmãos que estão em suas casas. E por isso eu quero orar para que esta palavra possa edificar sua vida, para que esta palavra possa animá-lo a querer ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Eterno Deus, ó Senhor Deus de Israel, Criador e sustentador de todas as coisas, o primeiro e o último, Tu és o único Senhor, e a igreja te adora, porque somente o Senhor é digno de adoração. Não existe anjo, nem arcanjo, nem ser vivente, nem ser humano, nem ser algum que seja digno de louvor e glória. Somente o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somente o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Fala-nos por Tua palavra, edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos no domingo em que comemoramos a ressurreição do Senhor, domingo de ressurreição. Hoje pela manhã já falamos sobre as mulheres que testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus, e hoje à noite eu quero continuar neste mesmo assunto, mas falando agora sobre os ensinos que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, e eu quero abrir um assunto com vocês esta noite aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 até o versículo 28. Vamos ler? Pegue sua Bíblia em casa e acompanhe comigo o texto na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Vamos ler? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esta noite eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte título, ou o meu assunto para o sermão é: ressurreição é, dois pontinhos, ressurreição é, dois pontinhos. O objetivo principal e único das Escrituras
da palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, o objetivo principal da palavra sagrada é revelar Jesus Cristo. Se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que de Gênesis ao Apocalipse, a intenção da Bíblia é revelar Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para trazer a revelação de Jesus Cristo, para mostrar Jesus Cristo, aquele que iria trazer os ensinos do reino de Deus para nós, aquele que iria sofrer na cruz do Calvário, que iria morrer naquela amarga cruz, que iria ser sepultado, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia está escrita, tudo o que acontece, as personagens ali na Bíblia, todos os personagens da Bíblia estão trazendo esta revelação que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa revelação de Jesus Cristo, ela tem seu ápice, seu clímax, sua manifestação plena em 3 momentos históricos, gloriosos e eternamente vitoriosos, aleluia, na vida de Jesus Cristo. Quais foram esses 3 momentos gloriosos, vitoriosos, históricos? Quais foram esses momentos? Primeiro, o nascimento de Jesus Cristo. Segundo, a morte de Jesus Cristo. Terceiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Aí estão estes 3 momentos históricos gloriosos e eternamente vitoriosos: o nascimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Por isso, o nosso hinário nos ensina a cantar: aleluia, ressurgiu, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Aleluia, ressurgiu. E o nosso assunto é este. A ressurreição em primeiro lugar, a ressurreição é um fato. A ressurreição é um fato histórico incontestável. Se você observar o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7, você vai perceber o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 15, de 1 a 7, ele está mostrando fatos históricos, incontestáveis, de que de fato, aquele homem chamado Jesus, que era apelidado de Nazareno, aquele Jesus, ele morreu, foi sepultado, mas há fatos históricos incontestáveis. Paulo vem narrando isso do versículo 1 ao versículo 7, mostrando que ele ressuscitou. A ressurreição é um fato histórico incontestável. Você vai andar por todos os túmulos da terra, em todos os sepulcros que você andar desta terra, você vai encontrar: aqui jaz, aqui está fulano de tal, que nasceu em 1715 e faleceu em 1790. Está lá. Aqui está fulano que nasceu em 1500 e faleceu em 1582. Está lá no túmulo. Os túmulos estão lá com a inscrição, dizendo: aqui está fulano que nasceu em tal data, faleceu e está aqui enterrado, está aqui guardado nesta tumba, neste sepulcro. Mas se você vai a um lugar em Israel que as pessoas acham e supostamente seja ali o túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado, lá está a inscrição: ele não está aqui, ele ressuscitou. É o único túmulo da terra que tem essa inscrição:
Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então a ressurreição é um fato histórico incontestável. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Está aqui no versículo 5 que nós acabamos de ler. Ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia mostra, se você olhar, se você ao ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver a Bíblia mostrando suas diversas aparições, quantas vezes ele apareceu e como ele apareceu às pessoas, né? Há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita para o meu tio Antônio Augusto Saraiva, Antônio Augusto Batista Saraiva, acho que é o nome do meu tio completo. Nós chamamos ele carinhosamente de Totozinho, tio Totó. Eu fui visitar o tio Totó em Rosário Oeste há um tempo atrás, e ele estava me falando que tem uma região ali dentro da cidade de Rosário Oeste, tem uma região retirada ali, uma mata, um lugar bonito, com córrego, um lugar muito gostoso de se ir, e lá tem um sepulcro, uma tumba muito, muito bonita, muito bem feita, e está lá escrito assim: aqui jaz Gabriel das Araras. Está lá escrito: aqui jaz Gabriel das Araras, um túmulo bonito lá no meio do mato, né? E tal, da mata, cercado por mato, na beira de riachos e tal. Aqui jaz Gabriel das Araras. A palavra de Deus mostra-nos e revela-nos que o Senhor Jesus apareceu de modo incontestável diversas vezes. Ele foi tocado, ele comeu, ele falou, ele instruiu, ele apareceu no caminho, a caminho de Emaús, ele apareceu à beira-mar, comeu com os discípulos, ele tratou com os discípulos, ele esteve junto. Sim, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, a ressurreição é, em primeiro lugar, um fato histórico incontestável. Em segundo lugar, a ressurreição é substituição de herança. A ressurreição é substituição de herança. Há uma substituição de herança para aqueles que creem. A morte, nós vimos aqui no texto que a morte foi uma herança que Adão passou para nós. Os seres humanos, a raça humana, herdou de Adão a morte. A morte. E quando a Bíblia fala sobre morte, Adão tinha deixado como herança para nós não só a morte física, principalmente a morte espiritual, a distância de Deus eternamente, o afastamento eterno de Deus, a separação eterna de Deus. Esta foi a herança que Adão nos trouxe. Mas a ressurreição de Jesus Cristo nos traz uma substituição de herança. Com a ressurreição de Jesus Cristo, nos é tirada a herança de Adão e é colocada sobre aqueles que creem, sobre os filhos de Deus, sobre os eleitos, é colocada uma nova herança, a herança da vida, a vida eterna, a vida abundante. O próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe esta nova herança, ele disse: eu estou dando vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida eterna, um relacionamento de volta com Deus. A ressurreição, esta substituição de herança, a ressurreição é para nós esperança. Agora, ao invés de desespero por causa da morte que Adão havia trazido para nós, a morte eterna, agora nós temos esperança, esperança de vida eterna, esperança de voltar para casa, esperança de voltar para o reino de Deus,
esperança de ver a Deus face a face. Agora nós temos como herança a vida. A nossa herança, ela foi dada, ela foi trazida para nós através da ressurreição de Jesus Cristo. Não se esqueça, a ressurreição, em segundo lugar, ela é substituição de herança. Nós tínhamos a morte e isso foi substituído pela vida. Nós estávamos eternamente separados de Deus, mas isto foi substituído por agora voltaremos para Deus, agora estamos religados a Deus, agora temos comunhão plena com Deus, através de Jesus Cristo. A ressurreição é substituição de herança. Graças a Jesus Cristo pela herança da vida eterna. Em terceiro lugar, a ressurreição é destruição da morte. Sim, destruição da morte. O versículo 26 nos mostra isto. O último inimigo a ser destruído é a morte. Este inimigo só poderia ser destruído depois da ressurreição de Jesus. Este inimigo jamais seria destruído se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Por isso o apóstolo fala neste mesmo texto: se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, vã a nossa fé, vã a nossa esperança. E ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou, ou seja, este inimigo será destruído, a morte será destruída. Então, em terceiro lugar, a ressurreição é destruição da morte. Destruição da morte física. Destruição desta separação, dor, tristeza. Haverá um dia que, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, a morte física vai cessar. A morte física vai ser totalmente destruída. Haverá um dia, e nós aguardamos este dia, em que nunca mais haverá morte. Quando lemos o livro de Apocalipse, a Bíblia diz, e não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, nem pranto. Aleluia! Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é a primícia, Ele é o primeiro, Ele é o Senhor da ressurreição e da vida. A destruição da morte espiritual, a destruição desta ausência de Deus, a destruição desta separação que temos de Deus. Esta separação, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, ela foi destruída. Hoje, nós já temos um relacionamento de volta com Deus. Hoje, você e eu já temos comunhão de volta com Deus. Hoje, você e eu estamos já religados a Deus por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Sim, a morte é inimiga de Deus. A morte é inimiga. Gosto de ler este texto porque isto me consola. E isto traz consolo para aqueles que perderam seus queridos. Eu fico pensando, por exemplo, na Solange, no Luiz Carlos, esposo da Solange, que recentemente perdeu o irmão e a cunhada de forma trágica. E esta morte é inimiga de Deus. Deus tem a morte como inimigo. Deus não criou a morte. A morte é herança de Adão. A morte é herança do pecado. A morte não é criação de Deus. Por isso Deus trata a morte como inimiga. Deus tem prazer em destruí-la. Por isso está escrito aqui, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! Jesus Cristo ressurgiu para destruir a morte, para vencer a morte e o seu poder. Por isso, o texto de Coríntios, a palavra de Deus, o Espírito Santo usando a vida do apóstolo Paulo, Jesus Cristo pergunta: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? A morte foi tragada pela vitória. Aleluia! Jesus Cristo ressurgiu.
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olhem, notem isso. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é vida. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, ele é a vida. Concluindo, ressurreição é fato inegável, é substituição de herança. A ressurreição é destruição da morte. E o que vamos fazer diante desta palavra? Vamos caminhar pregando e proclamando esta ressurreição, que é um fato inegável. Você e eu, como igreja, temos esta missão: pregar e anunciar que Jesus Cristo venceu a morte, ele ressuscitou, e todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Aleluia. Sim, sigamos a nossa vida cristã alegremente, sabendo que aquela herança maldita que o pecado e que Adão trouxeram sobre nós, de morte e de separação, já não está mais sobre nós. Nós temos agora a herança bendita, a vida abundante. Vivamos alegres, contentes, apesar do que enfrentemos, vivamos alegres, porque nós temos como herança a vida eterna. E sim, nós somos o povo que devemos conhecer os vivas de júbilo. Nós somos o povo que devemos viver contentes, alegres, jubilosos diante de Deus. Por quê? Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será totalmente destruída. Chegará o dia, mas você e eu já gozamos, já temos, já desfrutamos e já podemos aproveitar da vida de Deus, do relacionamento com o Senhor Deus. Então, sejamos cristãos contentes e agradecidos, porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Oremos. Senhor Deus e Pai, a Ti damos todo louvor, porque o Senhor ressuscitou o Teu Filho Jesus Cristo dos mortos. O Senhor o levantou. O Senhor não permitiu que o Teu santo visse a corrupção. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela herança bendita da vida eterna através da ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos porque a morte eterna já foi destruída. Nós não estamos mais separados do Senhor. Nós voltamos para o Senhor através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tua palavra. Abençoe a tua igreja e as famílias reunidas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.